Meu nome é Meire Carvalho, eu sou esposa do Sr. Vanderlei de Carvalho, sou mãe de 5 filhos e já tenho 3 netos. Então, querida, eu pertenço à primeira Igreja Batista de Curitiba, a PIB, tá? E eu não tenho formação acadêmica, não, tá? A minha, com o tempo, com a prática, atendendo pessoas em aconselhamento, fazendo vários cursos dentro da igreja. Nós temos um curso na igreja chamado Centro de Formação Ministerial, que é o CFM. A igreja proporciona muitos cursos preparativos para líderes. Hoje eu e meu marido nessa gestão, nós trabalhamos no Ministério de Casais. Nessa gestão somos os líderes do Ministério de Casais. Também sou diaconisa da igreja e sou líder de célula. Nesse meio tempo, o tempo foi passando, eu faço um programa de rádio que chama Uma Mulher de Fé, que já tem 20 anos, e também por conta desse rádio, a partir de dezembro de 2017, também vai ao ar de segunda a sexta um programa de televisão na Rede Super, no canal de Curitiba 31.1, que eu e uma amiga também temos um programa de televisão. Em que consiste isso, o rádio e a televisão? O rádio e a televisão, nós entendemos que quando nós entregamos a nossa vida para Cristo, porque nós somos cristãos, então se você é cristão, o seu manual de instrução é a Bíblia, né? Então hoje eu sigo os ensinamentos de Cristo. E quando você ganha um belo tesouro, você não pode guardar só para você. Quando você ganha um belo tesouro, você dá para as pessoas também, você distribui. E quando se trata do amor de Cristo, se você ganhar de graça, você distribui de graça. E logo quando nós começamos o nosso trabalho, eu e meu marido entramos num acordo. Nós acordamos que eu, como mulher, como ajudadora, como esposa, eu não iria trabalhar remuneradamente. A minha área sempre foi vendas, a vida toda nós somos representantes comerciais, eu e ele, na área de ferro. E eu decidi, acordada com meu marido, que eu ia trabalhar na obra do Senhor. Eu seria uma voluntária numa instituição. Eu seria voluntária para levar o Evangelho às pessoas, o amor de Deus para as pessoas, independente de onde for, né? Aí você pode perguntar, mas por que isso? Quando eu me casei e quando eu tinha filho, quando eu comecei a ter filhos, claro, é óbvio que eu tinha um deslumbre, uma vaidade, muitos sonhos pela frente, igual todos os jovens da minha idade. Quando eu me casei e tive meus filhos, eu percebi que eu sozinha não ia dar conta disso. Como criar filhos no mundo de hoje? Como chegar num casamento como eu, que tenho 33 anos de casado, no mundo de hoje? Onde a sociedade e a mídia diz que a mulher tem que ser livre, ela é empoderada, super empoderada, ela faz o que quer sem dar satisfação a ninguém, né? Então, é uma contradição. E na Bíblia Sagrada, eu encontrei várias instruções. A Bíblia Sagrada, ela tem instrução para todas as coisas. Para ser uma boa esposa, para ser um bom marido, para ser uma boa mãe, para ser um bom profissional, uma boa filha, né? Ela tem instrução para todos. O Senhor, ele deixou a Bíblia Sagrada instruindo. Ele, quando ele projetou o ser humano e ele nos formou, ele deixou um manual de instrução. Imagina, você está aqui com um celular, né? Você, como jovem, deve pegar qualquer celular e conseguir mexer. Mas com certeza tem alguma coisa no oculto que você vai ter que ler o manual. Cada dia é uma novidade diferente. E a Bíblia é o livro mais antigo do mundo e o mais moderno. Ele encontra coisas para todos os dias e todas as situações. Então eu decidi seguir, deu muito certo, me ajudou, tá? Me ajudou muito. Eu tenho um filho mais velho com 32 anos, a minha filha mais nova tem 29, tenho netinhos e tem dado muito certo a orientação que eu busco no Senhor, né? Então vai aumentando a minha fé e eu sei que Ele é o meu norte. Sem o Senhor nada podemos fazer. O homem sozinho não faz nada, né? Tá.
Primeiro, quando você segue a Cristo, a palavra de Deus te ensina que Deus enviou o seu Filho Jesus para pagar pelos pecados da humanidade. E que esse Filho, ele veio através da Virgem Maria, ele nasceu de mulher, ele viveu 33 anos como homem, sentindo as dores, os sentimentos de um homem, e que ele morreu na cruz para pagar os nossos pecados. Sabe esses filmes que aparecem na Páscoa, essa coisa toda que as pessoas pensam assim, isso é história de carochinha. Não, eu creio que isso é verdade, que ele morreu na cruz para pagar o meu pecado e que ao terceiro dia ele ressuscitou. E como ele ressuscitou ao terceiro dia, e quando ele morreu e ele foi para o Pai, ele deixou conosco o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é que me dá direção, é que me dá sabedoria, é que traz o consolo, é que me ajuda no dia a dia. Então eu creio nisso, assim, eu tenho muita fé, tanto que os nossos programas de TV e etc e tal, é uma mulher de fé. Eu sou uma mulher de fé. Ah, mas e o que te comprova isso? Por exemplo, Deus, se você me perguntar quem é Deus, eu vou te dizer que Deus é relacionamento. Se você perguntar para um órfão que é Deus, ele vai dizer que não é pai, porque ele não teve um pai, né? E dizer que Deus é amor, que Deus é perdão, e cada um vai ter um atributo a Deus. E é verdade, Deus é amor, Deus é perdão, Deus é muita coisa. Mas se eu não tiver um relacionamento com Deus, eu não vou descobrir quem Ele é. Por exemplo, eu estou te conhecendo hoje. Então eu estou vendo aqui uma linda jovem, uns olhos verdes muito bonito, me parece ser uma boa família, está acompanhada da mãe e pronto. Se nós desenvolvermos uma amizade, eu vou conhecer mais você, eu vou conhecer o que você é capaz, eu vou conhecer o seu potencial e vice-versa, você também vai me conhecer. Nós vamos adquirir um relacionamento, né? Eu vou acreditar em você cada dia mais, confiança, e você em mim. Deus também é assim. A diferença é que Deus, Ele é Espírito. Mas quando eu o busco, quando eu vou atrás dele, quando eu quero me relacionar com ele, a palavra de Deus diz que buscai a Deus enquanto pode se achar. Chegai a ele e ele chegai a vós, sabe? Então, quando nós vamos conversando com ele, sem uma oração pronta, sem ter que dar a ele nada em troca, simplesmente porque ele já fez na cruz por nós, é uma coisa muito satisfatória. Você não vê Deus como eu estou te vendo fisicamente na minha frente, mas eu sinto Deus. Eu sinto Deus próximo de mim. Então, essa coisa é uma coisa que cada um tem uma experiência muito individual. Deus revela a cada um da forma com que cada um busca Deus. Então, eu tenho muitas orações respondidas. Eu tenho vários milagres na minha vida, tá? E tenho também orações que não respondeu. Mas a minha convicção, a Bíblia está escrita assim, que Deus tem planos que nós não imaginamos. Deus sabe quais os planos que Ele tem para mim e para você. Planos de paz, planos de bênção, plano de prosperidade, para determinados fins. Então Ele tem um propósito para mim e Ele tem um propósito para você. E eu sei que tudo que Ele faz é bom. Vida anda. Nós nascemos, nós crescemos, nós estudamos, nós casamos, nós temos filhos, nós fazemos a nossa parte. Você pode escolher entre o bem, você pode escolher o mal. Deus dá o livre-arbítrio para o ser humano. Mas quando você entrega a sua vida para Ele, quando você fala, Jesus, entra no meu coração, faz morada e me dá direção, a sua vida anda mais fácil. Eu não estou te dizendo que você não vai ter problema, que você vai viver um mundo de rosas. Não é bem assim. A própria palavra de Deus diz, no mundo nós teremos aflições. Tem de bom ânimo, porque eu, o Senhor, venci e você vai vencer também.
Então, nós sabemos que qualquer obstáculo que nós tivermos na vida, se nós estivermos do lado de Jesus, pedindo Ele para nos guardar, para nos livrar, para nos ensinar, nós vamos vencer muitos obstáculos. Então, eu sou convicta disso. Sem Jesus não dá, né? E essa gravação talvez vai para uma faculdade, para uma sala de aula. Isso é um mistério. Você que está ouvindo, inclusive, você pode fazer essa oração. Não dói. Você só tem que dizer: Deus, eu creio. Eu creio que o Senhor enviou o teu Filho Jesus. Ele morreu na cruz e Ele ressuscitou e Ele está vivo. O Espírito Santo de Deus vive e a morada dele é no meu coração. Então entra na minha vida, me dê direção, faz coisas novas. Porque muitas vezes na juventude, ou talvez até depois da juventude mesmo, nós cometemos muitos erros e às vezes é por ignorância. Quando lá nos 10 mandamentos a palavra diz assim: não matarás. Você sabe que você não pode dar uma facada, você sabe que você não pode tirar a vida de alguém. Mas será que matar é só isso? Será que você não está matando sonhos de alguém? Né? Será que você não está acabando com a autoestima de uma pessoa? Você está levando a pessoa a ficar doente? Você pode matar uma pessoa de várias formas, sem dar um tiro ou sem dar uma facada no peito. Então nós temos convicção disso. E isso é muito gostoso, isso é muito prazeroso. E quando você aprende, você tem esse relacionamento com Deus, você quer sair distribuindo. Você quer que todo mundo tenha esta felicidade. Então eu tenho convicção que sem Deus o ser humano nada pode fazer. Olha, o que é ser um cristão? Né? O que é ser um discípulo de Cristo? Nós, o discípulo, é que segue o seu mestre. Né? Se você está se formando, você deve ter algum professor que você admira muito. Ele é um espelho para você, né? Então, se eu sou cristã, eu tenho essa convicção em Cristo. Então, eu sou discípula, eu sou imitadora de Cristo, tá? Então, o que é ser imitadora de Cristo? Você falou em religião. Eu não gosto muito de religião e nem da palavra religiosidade, porque a religiosidade é você estar em algum lugar pelo ritual, é você frequentar um templo, seja católico, seja protestante, seja budista, seja lá qual for, você frequentar por religiosidade, por cultura, por costume. Religião é coisa imposta por homens, tá? Você ser cristão é você seguir a Cristo, é você ter relacionamento com Cristo. Então nós temos que evangelizar, né? Agora, a Bíblia é o manual do cristão, mas o ser humano, eu tenho que ser a Bíblia viva. Não adianta eu chegar para uma pessoa, falar da Bíblia, falar de Cristo e ter atitudes diferentes. Então, o meu dia a dia, dentro da minha casa, quem me conhece mais é meu marido que dorme comigo, os meus filhos que moram comigo. Lá eles têm a condição de ver quem é a cristã que eu digo que sou. A minha casa é normal, há discussão, de vez em quando uma voz mais alta, uma voz mais baixa. Nós temos problemas como qualquer família. A diferença é que nós sabemos onde buscar, como buscar e principalmente a pergunta-chave é: o que Cristo faria? O que Cristo faria? O que Cristo faria? Será que Ele perdoaria? Será que Ele julgaria como eu estou julgando? Né? E nós temos a tendência de sermos muito egocêntricos. Sou eu. E nós não olhamos as as nossas falhas, nós só enxergamos as falhas dos outros. Então é muito interessante. E não adianta também eu estar na TV, eu estar no programa de rádio, ou eu estar no púlpito, o pastor no púlpito, e pregar uma coisa que eu não vivo em casa, né? Então, nós precisamos ser a Bíblia viva, porque à medida que você vê meu comportamento, vai trazendo para você uma curiosidade, né? Outra coisa muito importante, quando acontece alguma coisa nas nossas vidas, nós precisamos testemunhar, né? Eu comecei a minha vida de casada, por exemplo,
sem a presença de Deus. Quando eu fui me casar, eu fugi para não fazer curso de casados na igreja, porque se não fizesse o curso, não podia casar. Que besteira, jovens, não faz isso. Se você começar a namorar, faça um curso de noivas, faça um curso para o casamento, porque você tem um manual lindíssimo para você errar menos, porque você vai errar, mas pelo menos você vai ter uma prevenção e você vai errar menos. Então eu não convidei Jesus para entrar no meu casamento naquela época. Quando a minha filha já estava com seus 3 para 4 anos, numa escolinha, foi que me foi apresentado esse Jesus maravilhoso, através de um encontro de mulheres. A diretora da escola nos convidou para um chá, e lá ela levou um testemunho e apresentou Jesus para a gente. Foi aí que eu comecei a ler a palavra de Deus e buscar mulheres que falam da palavra, mulheres que oram, sabe? Porque você, para ter um casamento bom, você precisa de alguém de te ajudar, alguém te aconselhar, você precisa vir ouvir a palavra, você precisa ouvir a palavra do seu mestre, do seu mentor, do seu pastor, para você ter uma direção na vida, né? Então, sozinho nós não podemos nada. E eu tenho visto sim, eu tenho visto, a própria palavra de Deus fala, mulheres mais velhas, ajuda as mais novas. Mulheres, sejam mensageiras do bem. Porque nós estamos em fases diferentes. Quem está começando precisa de uma direção, um empurrãozinho, um conselho aqui. Porque hoje, se tratando de casamento, as pessoas já casam assim, eu vou casar, se não der certo eu vou separar. E a gente vê festas faraônicas, gastos assim exorbitantes em relação a casamento, e menos de um ano as pessoas se separam. Por quê? Porque não entendem o que é um casamento, né? E assim, com filhos, e assim como patrão, e assim como funcionário, né? Então nós temos que ser exemplos nas nossas atitudes. Ser cristão dentro de uma igreja é muito fácil, né? Mas lá fora é muito difícil. E Jesus amou o diferente. Jesus amou, Jesus não faz acepção. Nós estamos numa época que tudo é crime, tudo não pode, precisa de lei para tratar bem as pessoas, né? E nós não, seja lá qual sexo seja, qual a cor for, nós precisamos amar uns aos outros mesmo. Nós temos que ter, no mínimo, respeito pelas pessoas, né? Então é isso, eu acho que a chave é essa. O que Jesus faria no meu lugar? Tem sim, consegue sim. Por exemplo, um dos ministérios que eu participo é o Ministério de Casais, né? Eu e meu marido, mais um grupo de pessoas da igreja, nós temos um curso chamado Casal com Deus que dura 12 semanas, tá? Uma vez por semana, durante 12 semanas. Então, às vezes, alguém vem aqui para aprender. Outras pessoas vêm dizendo o seguinte: meu casamento acabou, é a última chance. Então, além da gente dar uma aula teórica para as pessoas, uma exposição de uma palestra, nós normalmente acompanhamos essas pessoas mais de perto. Conversamos, damos exemplos da nossa vida, damos exemplo de que Jesus pode transformar, que para os homens o que é difícil, para Deus não existe nada impossível. Porque não adianta eu também querer fazer você tomar uma decisão que você não quer. Mas aí nós mostramos a importância de uma decisão. Sabe, nada vale um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, e perder a sua família, e perder a sua dignidade. Teve talvez tem uns 10 anos atrás, teve um sequestro eu não me lembro mais da profissão, um homem importante no Brasil, um publicitário. E ele ficou vários dias no cativeiro e me parece que ele ficou em pé num cubículo. E quando esse homem foi achado, que perguntaram para ele: o que te motivou, o que te trouxe esperança para você ficar vivo? E ele disse: porque eu sabia que tinha alguém me esperando, né? Então, às vezes você precisa de ter alguém para ser exemplo, um mentor, uma pessoa que dirige. E nós temos visto muito mais vitórias do que derrotas. São jovens, né? São mulheres abandonadas, muitas vezes. São mulheres acometidas de doenças graves que perdem esperança, sabe? E a gente ensina a ter fé, ensina a orar,
e o resultado é mais positivo do que negativo em todas as coisas. Se tratando de doença, inclusive, a ciência já explica que um paciente ele tem uma melhora muito mais visível quando se tem fé do que quando não se tem fé, né? Então, eu não estou dizendo para você não cuidar. Deus não fez robô, Deus fez ser humano. Deus tem a parte dele, que é o impossível, e o que é possível, Ele permita que nós façamos, né? Então, eu tenho visto bastante coisa. Se Deus me tirar do mundo hoje, eu tenho alguns legados, né? A começar pelos meus filhos, porque a nossa casa é o primeiro campo missionário, né? Então, a começar pelos filhos, marido, eu estou feliz com o resultado dos nossos trabalhos. Você está falando de rádio, por exemplo. Rádio, as pessoas, eu não vejo as pessoas. Hoje as pessoas me veem no rádio, porque a maioria das emissoras já são transmitidas na web. E pessoas de longe nos vê. Pessoas do hospital nos ouvem, penitenciária nos ouvem. E esses dias mesmo nós recebemos um vídeo do Rio Grande do Sul, não me lembro bem a cidade. Uma mulher mandou um videozinho pra gente nos agradecendo, que através de nos ouvir, nós trouxemos uma inspiração para ela, e ela começou um trabalho com mulheres na igreja dela, né? E deu muito certo. Então isso é muito bom, porque às vezes Deus usa a pessoa sem a pessoa até nem falar nada, né? Mas eu creio que está dando certo. A gente ora bastante, temos muita consciência que nós não podemos nada, que se não for através do Espírito Santo nos capacitando, nós não temos muita capacitação. Mas a Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de covardia, que Deus nos deu espírito de ousadia. Então, como eu sou uma mulher de fé, eu sou ousada. E muitas vezes eu oro com alguém e eu penso, isso não vai dar certo. Vem aquela vozinha e eu falo, Deus, eu não posso. Então eu vou fazer o que o Senhor manda, que é orar pelos enfermos, né? Que é fazer visita, é expulsar demônios, é instruir. Eu faço o que o Senhor está mandando. Agora, Deus, é o Senhor que faz, então a responsabilidade é sua, né? E é uma parceria muito bom, porque eu preciso de Deus. Deus não precisa de mim, mas Deus usa as pessoas que se dispõem, né? Existe uma gíria no mundo cristão que Deus é o olheiro e nós somos os vasos de honra para ser usado por Deus. Tá, o trabalho que eu realizo é isso que eu já te falei, né? O rádio, a TV, os casais, as mulheres, né? O que contribui para a igreja? Por exemplo, no nosso caso, nós temos um pastor que tem vários cultos da igreja, em vários dias da igreja. O pastor, ele traz a palavra de Deus como um sermão nos cultos. Esse é o pastor, tá? E praticamente é um monólogo, porque ele expõe a palavra de Deus, ele prega, ele é o profeta do Senhor aqui na terra. O profeta é aquele que transmite a palavra de Deus para as pessoas, tá? Mas ali, essa igreja nossa, por exemplo, é uma igreja numerosa. Nós temos capacidade para um culto, 4.400 pessoas assentadas, né? Então, por exemplo, um público de 4.000 pessoas, o pastor está lá falando, ok. É um monólogo, porque ninguém pode fazer perguntas, ninguém pode questionar, porque não é hora disso, né? Então a igreja divide ministérios, divide em células. A célula, por exemplo, você chegou aqui, eu estava com umas mulheres na célula que nós chamamos, eu sou uma facilitadora delas, né? O que significa isso? Nós trazemos o roteiro do culto anterior e vamos conversar, aí sim vai ser diálogo. O que foi entendido, o que não foi entendido. Nós temos mais oportunidade de estar perto das pessoas para essa integração dentro da igreja. Porque você vir uma igreja só como telespectador e ir para casa, o que te acrescentou na prática do dia a dia? Pode sim te acrescentar, pode ser o suficiente, mas no geral não é.
Pessoas precisam de pessoas. Pessoas precisam de Deus e pessoas precisam de pessoas. As pessoas sentem necessidade de toque, sentem necessidade de abraço, o olho no olho, talvez um cafezinho juntas, né? As pessoas sentem necessidade de poder abrir o coração, o sentimento, as tristezas, os medos, os projetos. Então, nesses momentos, nós ouvimos as pessoas, nós direcionamos as pessoas. Inclusive, se nós percebemos que a pessoa tem um problema psicológico, que ela precisa de um médico, talvez uma nutricionista, um psicólogo, um psiquiatra, nós encaminhamos. Nós fazemos aquilo, no meu caso que não sou uma profissional da saúde, eu faço até onde eu posso, oro e a gente encaminha a pessoa. Então, qual o benefício que traz para a igreja? As pessoas se sentem à vontade na igreja, elas se sentem realmente que está na casa do Pai, que ela é importante, que tem alguém que preocupa com ela e é um lugar de refúgio, sim. Então, isso acrescenta. Porque se você também vai em uma igreja, seja ela qual for, se você entra, sai, ninguém te cumprimenta, ninguém sabe onde você mora, ninguém sabe o seu nome, você não é ninguém, você é simplesmente uma pessoa a mais, você sai um pouco vazia, né? Então a igreja, ela cresce em números, ela cresce na fé e nós tornamos uma grande família. Essa igreja é muito grande. Você viu uma célula que são pequenos grupos de pessoas que acontece dentro da igreja, nas faculdades, nas casas das pessoas, às vezes em empresas existe essa célula. Então o que acontece? Se alguém tem uma festa de casamento, você quer convidar o povo de Deus, mas a igreja tem 13 mil membros, como é que você vai fazer uma festa? Então sempre vai ter um representante para estar na sua festa. Da mesma forma, se você tem um luto na família, que tristeza, talvez você não tenha parente aqui ou poucos parentes, o seu líder de célula, um representante da igreja, vai te acompanhar, vai te orar com você, te trazer um consolo e talvez dar até uma força a mais, né? Talvez quase uma assistente social também para alguma necessidade. Então, nós somos os braços, as mãos, as pernas, os olhos do pastor, né? Porque um homem sozinho não dá conta e graças a Deus o nosso pastor é muito aberto, ele não tem nenhum problema, ele prepara muito bem as pessoas para isto e aí vai contribuindo não só para a igreja, como para a cidade, para o país e para o corpo de Cristo em geral. Fundamental, fundamental. A minha formação cristã, ela contribuiu totalmente. Eu não me vejo uma esposa com 30 anos, 33 anos de casado, se eu não tivesse um ensinamento cristão dentro de uma igreja. Se eu não tivesse uma formação cristã, eu não teria o que diz lá em Coríntios 13. Eu não teria paciência, eu não teria longanimidade, eu seria invejosa, sabe? Então, quando nós sabemos o que Cristo quer, nós tentamos mudar. Nós mudamos com a força do Espírito Santo. Sabe aquela coisa? Eu mentia, eu não minto mais. Eu gritava com o filho, eu não grito mais, né? Eu era consumista, gastava aquilo que eu não tinha para gastar. Hoje eu tenho medida, né? Eu não olho para ninguém e julgo com aquela malícia, com aquela maldade. Então, isso tudo eu sei como o respeito que eu tenho que ter pelos meus filhos, a responsabilidade que eu tenho de ensinar os meus filhos, porque a Bíblia diz que os filhos são presente de Deus e os pais são os mordomos dos filhos. Então, a forma com que eu eduquei os meus filhos, ensinando a amar a Deus, a temer as autoridades, sabe? A ter respeito pelos mais velhos, pelos pastores, pelos pais. Eu ensinei todas essas coisas aos meus filhos. A Bíblia diz que os filhos têm que honrar pai e mãe para que tudo vai bem na vida dele, para que se prolongue a vida dele. Isso é um mandamento. Então eu aprendi a ensinar os meus filhos. E quem não tem essa oportunidade, os filhos não amam os pais, não respeitam os pais não respeitam os filhos.
Por isso que você vê muitas vezes na rua, as pessoas não respeitam os policiais, não respeitam sinal de trânsito, não respeitam autoridade nenhuma, né? O mundo está assim, no maligno, ninguém respeita mais ninguém. Aí você vai dizer, então você está na igreja e não tem isso? Sim, tem. Nós temos na igreja um número de pessoas muito grande, que não quer dizer que todas são fiéis, obedientes e estão seguindo os princípios, porque cada um vai dar conta de si. Mas nós tentamos. A igreja tem o departamento infantil, desde o bebê, é dividido por faixas etárias. Um bebê de 9 meses, 5 meses que está aqui na igreja enquanto a mãe assiste um culto, ela não está brincando. As tias oram, canta musiquinhas, conta historinha, sabe? E de acordo com a idade, isso vai crescendo, começa a conhecer Jesus. Então, o temor de Deus começa a nascer no coração das crianças. Então, muda uma geração, muda uma história, né? Agora, infelizmente, alguns se perdem, mas nós não podemos responsabilizar por todos, nem os da minha casa. Depois que os filhos se tornam adultos, cada um tem as suas escolhas, né? Mas nós insistimos e continuamos, como mordoma dos filhos, orar, 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 né? Esposa, você está dizendo, o cristianismo me fez saber como é respeitar o marido. Uma palavra que todo mundo treme, que a mídia não pode ver, que as mulheres não podem ouvir, que é ser submissa, né? Todas jovens, vocês que estão na faculdade, quando escutam a palavra submissa, falam, Deus o livre, homem nenhum pisa em mim, eu sou mais eu. Submissão significa estar lado a lado na mesma missão, sabe? Homem não é para pisar em mulher, não é para mandar na mulher. Marido e mulher é para ter acordo, conversar e os dois caminharem junto, ajudando um ao outro. A Bíblia diz que é melhor andar em dois, porque se um cair, do outro dá a mão para levantar. Então a gente vai aprendendo coisas que nós sabíamos aí fora através de mídia e através dos diz que me diz, que a gente às vezes repete as histórias sem conhecer. E na igreja nós temos oportunidade de aprender certo. Então eu não seria essa pessoa que eu sou hoje se não fosse os meus princípios, se não fosse Deus na minha vida. E mais um detalhe, as pessoas acham que quando você segue a Cristo, você segue uma religião, você agora não pode mais nada, que você é antiquado. É o contrário, querido, sou eu que tenho liberdade, você não tem liberdade. Por quê? Eu tenho liberdade para não beber, eu tenho liberdade para não me drogar, eu tenho liberdade para não me prostituir, para não adulterar, e eu sou feliz. Eu não preciso dessas coisas, porque Cristo é o suficiente na minha vida para alegrar, sem prejudicar o meu corpo, sem prejudicar a minha família, sem prejudicar a minha saúde, sem prejudicar a sociedade, né? Então, eu não me vejo fora de Jesus, não. Agora, o mundo tenta muitas vezes nos agredir, tirar a gente, achar que nós somos esquisitos, mas a Bíblia já diz, a Bíblia diz que Deus, ele usaria as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, né? Então, sem Jesus não dá. Pode. Bom, você me perguntou se o trabalho que eu faço é importante na divulgação da minha religião. Voltando ao início, eu não gosto muito de falar em religião, né? Em placa de igreja. Nós nascemos e a única certeza que nós temos é que nós vamos morrer. Vamos aqui viajar um pouquinho, vamos viajar, isso não está na Bíblia, assim, a gente viaja um pouco com os textos que nós lemos. Suponhamos que eu morro agora e, a princípio, eu sei para onde eu vou, porque eu escolho entre o mal e o bem, o céu e o inferno. Então isso eu escolho aqui na Terra. Tá. Mas se eu chegar num lugar ali totalmente indiferente e alguém for fazer uma entrevista comigo, você chegou agora, né? Vamos ver para onde você vai. Ninguém vai perguntar qual a igreja que você frequentou, né? Qual que era a denominação da sua igreja. Ninguém vai perguntar.
Existe um texto na Bíblia, em Romanos, que fala assim: se você confessar com a sua boca e se você crer no seu coração que Jesus Cristo viveu, morreu na cruz e ressuscitou, a Bíblia diz que você está salvo. E quando uma pessoa faz essa confissão com a boca e crê no coração, a Bíblia diz que o meu nome, o nome de quem faz a oração, é escrito no livro da vida. Então, a Bíblia nos ensina que quando nós chegarmos perante ao trono de Deus, eu não sou uma teóloga, eu não sei te explicar como vai ser o trono de Deus, né? Eu não sei te explicar se eu agora, meu fôlego de vida acabar, não sei se eu vou dormir, se eu vou para a cola de Deus. Tem muitas coisas que o homem não vai saber e eu não vou saber te responder isso. Mas a Bíblia me garante que aonde nós chegarmos no trono de Deus vai ter um livro, o livro da vida. E quando esse livro for checado, vai dizer: Meire Moreira de Carvalho, ô querida, você está registrada no livro da vida. Entra que o Pai está te esperando, seja bem-vinda. E pode ser que o Paulo, o Mauro, a Maria, a Joana, que não conheceu e não sabe, ou se ficou sabendo e rejeitou esse Deus, pode ser que vai chegar lá e dizer: João Maria de Souza, não, o seu nome não está aqui, você não é bem-vindo neste lugar. Então é complicado, é muito complicado. Então não entra nessa que se o seu fôlego de vida acabar agora e a sua mãe orar por você, o seu pai orar por você, seja lá o que fizerem para encomendar o seu corpo, ali não vai estar decidido para onde você vai. Você pode escolher aqui, com as suas atitudes, obedecendo, temendo a Deus, louvando a Deus pelo que Ele já fez por você, não pelo que Ele fará. Tá? Olha, como eu disse para você, a Bíblia diz que de graça recebi e de graça eu dou. Tá? Você está vendo essas instalações dessa igreja? Aqui é uma igreja, é um lugar espiritual, mas você viu como é grande, como tem gente, né? Então nós temos a parte administrativa da nossa igreja. A igreja também, ela juridicamente, ela é uma grande empresa. Os pastores, aqui tem um grupo de pastores que fica o tempo todo por conta da igreja e eles são remunerados, né? Então se eles são remunerados, eles precisam de ser remunerados de acordo com a vida, né? Com o salário deles, eles têm, isso aí também não cabe a mim agora falar, dizer isso para você, que eu nem sei tanto a esse respeito, mas essa igreja tem funcionários de limpeza, tem funcionários de recepção, tem funcionários de todos os tipos e todos eles são remunerados financeiramente, que ninguém pode trabalhar de graça. No meu caso, eu acordei com meu marido e eu sou voluntária, tá? Eu sou voluntária. E normalmente quando se é voluntário, você não espera nada em troca, né? Nós trabalhamos porque Deus nos amou, Deus foi bom para nós, Deus está conosco e eu tenho essa convicção que eu quero servir. Porque a Bíblia diz que nós somos filhos de Deus, nós somos servos de Deus, nós somos amigos de Deus, sabe? Então, o ministério que todo cristão deve ter é ministério de serviço. Esse serviço pode ser na portaria da igreja, pode ser na cozinha da igreja, pode ser no púlpito da igreja, pode ser na TV da igreja, no rádio da igreja, não importa. Se você falar em retribuição, eu acho que eu sou muito feliz, eu tenho um bom casamento, eu tenho bons filhos, eu sinto que as pessoas talvez nem diga isso para mim, ai que bonito, ai que bom, que legal que você fez, mas uma retribuição que eu tenho é quando chega talvez um casal para estar conosco e diz assim, é minha última chance, eu estou à beira de uma separação. E ele aceita nós andarmos com ele por algum tempo, fazendo curso, estar junto, aconselhando.
e passa um tempinho, ele chega e fala assim: olha, deixa eu te apresentar o meu caçulo, o meu bebê, a nossa vida restaurou, nosso casamento tá bom, nós tivemos até mais um filho. Porque quando você restaura a vida de um casal, você não restaura a vida de duas pessoas, é uma família em jogo, né? Tem os filhos que estão no meio disso, tem sogro, tem sogra, tem vizinho, né? Uma pessoa que está com problema no casamento, ela produz menos até onde ela trabalha. Então isso para nós é um grande reconhecimento. É uma pessoa que muitas vezes chega depressiva, às vezes até com pensamento suicida, e você abraça, você chora com aquela pessoa, você ora com aquela pessoa, você encaminha, às vezes muitas pessoas têm preconceito de psicólogos, você mostra para ela que ela precisa se tratar, então você leva ela a um psicólogo, né? Você faz esse trabalho de acolhimento, de amor, de ajuda, e você vê essa pessoa levantando bem, sabe? Indo para trabalhar de novo. Então isto é a nossa recompensa, sabe? Sem medo de errar, essa é a nossa recompensa. Não, aqui não. Aqui na nossa igreja não. Apesar de que a igreja batista, ela ainda não reconhece a mulher como pastora, tá? O grupo aqui são homens que são os pastores, as mulheres têm o título de ministras, né? Então eu particularmente não teve não. Primeiro que eu sou uma mulher casada, eu tenho um guarda-chuva, eu tenho um marido que protege, mas a Igreja Batista de Curitiba não tem problema com as mulheres não. As mulheres têm bastante liberdade em trabalhar e, por exemplo, nós temos inclusive uma questão de ética que se vier um homem para se aconselhar comigo, para conversar comigo, eu não recebo. Nós entendemos que mulheres trabalham com as mulheres, homem trabalha com os homens, tá? E que nós, no caso, quando se trata de casal, eu e meu marido estamos juntos. Então, se algum homem liga para mim, quer marcar um aconselhamento, quer conversar comigo, eu digo para ele: olha, eu já passo o seu telefone para meu marido vai entrar em contato. A gente tem uma certa prudência a esse respeito. Mas pode ser que em algum lugar a mulher encontre dificuldade. Nós ainda estamos no mundo machista, né? Nós ainda estamos a mulher luta cada dia mais para conseguir o seu lugar. Acho que nós já conseguimos, mas você perguntou, eu não tenho nenhuma dificuldade no meu trabalho por ser mulher, não, né? A mulher no serviço da obra de Deus existe desde o Velho Testamento. Nós temos muitas mulheres, muita citação, que quando Jesus andava na terra, tinha mulheres que ajudavam a obra financeiramente, tinha as mulheres que hospedavam, as mulheres sempre esteve do lado de Jesus e Jesus ama as mulheres, né? Ele teve uma prostituta que ele falou: quem é que vai atirar a primeira pedra, né? Jesus não a condenou, não a julgou. Tem a samaritana que foi tirar água no poço, né? E Jesus pergunta para ela pelo marido, e ela já tinha 5. Jesus deu água viva para ela, que é o amor de Deus. Então, Jesus quebrou todos esses paradigmas em relação à mulher. Existe sim um machismo no nosso mundo ainda, mas eu, como igreja, nessa igreja nós não temos esse problema não. Tá. O trabalho da mulher é importante na igreja. Primeiro, nós a mulher ainda a mulher é ajudadora, né? A mãe, muitas vezes os homens saem para trabalhar e as mulheres ficam ainda em casa, né? Nós sabemos, eu, por exemplo, vim de Minas Gerais sozinha com o marido. Eu não tinha uma mãe, uma tia, uma pessoa que me orientasse, que me ajudasse de forma nenhuma, né? Hoje em dia, na cidade de Curitiba, se você for ver, curitibanos são os filhos que nascem aqui. Tem muita gente de fora, não só de dentro do país, como fora do país. A igreja, as portas abertas da igreja o tempo todo, esse acolhimento. É muito importante o trabalho da mulher, o homem também, mas como a sua pesquisa é para a mulher, esse acolhimento. Olha aqui, a nossa igreja tem grupo de mães que oram, esposa que ora, tem grupo liderado por mulheres que oram pelo país,
tá? Nós temos grupo com deficientes, nós temos um grupo chamado Amor Exigente, que ensina você a amar com limites o diferente, seja ele qual diferente que for. Então, nós precisamos ter o caráter de Cristo. E caráter é aquilo que eu sou no claro e é o que eu sou no escuro. É o que eu sou na igreja, é o que eu sou em casa. Eu não posso ter um caráter diferente de Cristo dependendo do lugar que eu esteja, né? Tá. Eu acho que eu já até respondi isso, né? Nós já falamos tanto que eu já respondi isso. Primeiro, a igreja me incentiva, me traz ferramentas, me traz alimento cada dia mais para edificar a minha fé. Porque na Bíblia está escrito que a fé é dom e que a fé ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. A Bíblia também diz que onde o povo de Deus se reúne, se ajunta, Deus libera a bênção. Ai, Mary, mas em casa não libera a bênção? Ele libera. Ele libera a bênção na sua casa, no seu carro, aonde você estiver. Quando você clamar por ele, ele vai vir a seu socorro. Porém, é um dia que nós separamos para louvar a Deus, sabe? Para agradecer, para louvar. Louvar não é cantar simplesmente, é trazer seu coração agradecido para Deus. E ali você reúne com o povo de Deus, né? Festa, eu te convido para vir no culto, é uma festa, né? Então, é uma família, nós temos uma segunda família. Além dos nossos maridos, dos nossos parentes, nós temos uma segunda família na igreja. E também eu posso servir em qualquer outro lugar, tá? Eu posso servir em qualquer instituição fora de dentro de uma igreja. Mas dentro da igreja nós ainda temos também um preparo. Porque eu não posso simplesmente te orientar pelo que eu acho. Eu preciso te dar uma orientação certa, né? Então aqui a liderança tem também um preparo. Quem quiser ser líder de qualquer outra coisa, tem um curso para liderança. Quem quiser liderar uma célula, tem líder de célula. Tem vários cursos com vários temas, com vários segmentos que esta igreja proporciona. Então, se também não fosse a igreja de Jesus Cristo aqui na Terra, com todas essas ferramentas atuais, eu não seria. Talvez a gente aprende coisas numa igreja e muitas coisas com o povo de Deus que você não vai aprender numa faculdade. Talvez nem numa faculdade de teologia, porque você vai ser um teólogo, vai aprender muita coisa da letra, da teologia, e vai ficar muito bom na teoria, mas esse relacionamento, essa sabedoria do Espírito Santo, você aprende a buscar também na igreja. A importância da igreja vem nisso tudo, nessa comunhão, sabe? E quando você tem um pastor que você também pode contar, aqui nós não temos nós temos um grupo de pastores que nós podemos contar, isso é muito importante. Eu acho que o mundo todo hoje deveria ter uma igreja, deveria ensinar os filhos, cada um na sua fé, seria muito importante, sabe? Mas uma coisa que talvez você não saiba, a Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. O que significa isso? Que nós precisamos entregar o nosso país, a nossa nação nas mãos do Senhor. A Bíblia diz que Deus deu ao homem a capacidade de escolha. Tá? Deus deu livre-arbítrio para o homem na capacidade de escolha, mas é Deus que institui a autoridade, ou seja, nós oramos, a pessoa está no poder, então nós precisamos orar por elas. Por exemplo, nós temos um prefeito, nós temos um governador, nós temos os vereadores, nós temos senadores, nós temos presidente da república, não importa, nós precisamos ajudá-los em oração a cuidar do nosso país, né? Assim como nós temos que respeitar a lei de trânsito, o policial municipal que está andando por aí, nós precisamos, como igreja, ensinar também isso tudo para o povo. Então, é de muita importância.